Existe uma mulher que testemunhou o nascimento de Jesus, mas que desapareceu da maioria dos nossos presépios modernos. Os textos mais antigos da história cristã, aqueles guardados nos arquivos da memória da igreja, contam que ela estava lá, dentro da gruta, na hora sagrada. Mas relatam também um acontecimento terrível, algo que nos faz tremer só de imaginar. Ao duvidar da pureza e da virgindade de Maria, essa mulher estendeu a mão para tocar no sagrado, e no mesmo instante sua mão foi queimada por um fogo invisível. A Carme ficou seca, paralisada, morta diante da manjedoura. Quem era ela? Por que a tradição preservou a história desse milagre tão duro e chocante? E o mais importante, como ela foi curada da sua incredulidade e da sua dor? A resposta para esse mistério nos leva a entender o Natal de uma forma que você provavelmente nunca viu. Para compreender essa cena, precisamos deixar de lado os enfeites de Natal e entrar na verdadeira Gruta de Belém, onde o sobrenatural tocou o chão da nossa história. Nesta época do ano, costumamos olhar para o presépio com um olhar de ternura, focado apenas na beleza das luzes, no musgo verde e na decoração da árvore. Mas se prestarmos atenção aos detalhes reais, o que temos diante dos olhos não é apenas uma cena bonita, é uma cena de batalha. Uma batalha silenciosa entre a fé e a incredulidade, entre a humildade escandalosa de Deus e o orgulho autossuficiente dos homens. Hoje, eu convido você a conhecer as origens profundas de cada peça que compõe o seu Natal. Desde os animais, passando pela rocha fria, a manjedoura, nada está ali por acaso. Tudo é mensagem, tudo é teologia visual. Para entender como essa imagem chegou até a sua casa, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar ao ano de 1223. O cenário é a Itália, mas o clima não era de festa. A Europa enfrentava uma crise espiritual gravíssima, uma sombra que ameaçava apagar a luz do Evangelho, a heresia dos cátaros. É importante que você entenda o perigo disso. Os cátaros não eram apenas pessoas com ideias diferentes. Eles pregavam um erro fatal que estava destruindo a esperança do povo. Eles diziam que todo o mundo material era mau, obra do demônio. Para eles, o corpo humano era uma prisão suja. Eles diziam, Deus é espírito puro, ele jamais se rebaixaria a se misturar com carne, sangue, placenta e suor. Eles desprezavam a humanidade de Cristo. O Natal para eles era um absurdo. São Francisco de Assis, que já carregava no corpo os estigmas da paixão, percebeu que o Natal corria perigo. Ele via que se as pessoas deixassem de crer que Deus se fez carne de verdade, se fez pequeno de verdade, a fé cristã desmoronaria. Ele precisava fazer algo, não um discurso, não um livro, mas algo visual, algo que tocasse o coração dos simples. Francisco viajou até Roma, enfrentou a burocracia e pediu uma permissão especial ao Papa Honório III. O pedido era inusitado. Ele queria celebrar a missa de Natal fora da igreja, no meio da floresta, no frio da noite, para recriar o cenário de Belém e salvar a fé do povo através dos sentidos. Com a bênção do Papa, Francisco foi para a pequena cidade de Grétio, um lugar de montanhas rochosas que lembrava muito a geografia de Israel. Ele pediu ajuda a um nobre local, seu grande amigo João Velita, e deu instruções muito precisas. Ouça o que o biógrafo Tomás de Celano registrou. Quero celebrar a memória do menino que nasceu em Belém e ver com os olhos do corpo os desconfortos que ele sofreu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, como foi reclinado na manjedoura e como foi colocado sobre o feno entre o boi e o asno. Note a riqueza e a dor desse pedido. Francisco não queria ver a glória dos anjos, ele queria ver o desconforto, ele queria ver a pobreza. Naquela noite, Francisco não criou um teatro, ele preparou uma liturgia sagrada. Não havia estátuas de gesso de Maria ou José. A cena era composta pela manjedoura vazia, o feno piniquento,
o boi e o burro reais com seu hálito gelado no ar. O altar da missa foi montado sobre a manjedoura. A mensagem era clara: o mesmo Jesus que nasceu em Belém agora se faz presente como alimento na Eucaristia. O povo dos vilarejos vizinhos chegou com tochas, transformando a noite escura em dia. E os estudos contam que durante a pregação de Francisco, que falava com voz doce e cheia de lágrimas sobre o bebê de Belém, o milagre aconteceu. Muitos ali presentes, incluindo o cavaleiro João, juraram ter visto um menino belíssimo dormindo na manjedoura, que acordou e sorriu quando Francisco o tomou nos braços. Naquela noite, a humanidade de Deus foi reafirmada. O catarismo foi derrotado, não com espadas, mas com a ternura de um bebê real. Mas aqui surge uma pergunta natural, que talvez você já tenha se feito. De onde Francisco tirou a certeza de que havia um boi, um burro e uma gruta? Se você abrir sua Bíblia agora nos evangelhos de Lucas e Mateus, não encontrará esses detalhes escritos explicitamente. A resposta está na memória viva e pulsante da Igreja. Existem textos dos primeiros séculos, conhecidos como apócrifos, especificamente o Proto-Evangelho de Tiago, do ano 150 d.C., e o Evangelho do Pseudo-Mateus. Muita atenção aqui. A Igreja Católica não considera esses textos como Bíblia Sagrada inspirada. Eles não são lidos na missa. Porém, a Igreja os respeita profundamente como documentos históricos e culturais. Eles funcionam como um álbum de família que preservou as tradições orais que os primeiros cristãos contavam uns aos outros. Foi o Proto-Evangelho de Tiago que registrou que o nascimento não ocorreu numa cabana de madeira, mas numa caverna escura. Isso tem um significado teológico tremendo. A gruta é um buraco na terra, um lugar de trevas. Cristo nasce no fundo da terra para mostrar que ele veio iluminar as profundezas da nossa existência. E mais, a mesma gruta que serve de berço lembra o sepulcro onde ele será colocado após a cruz. Natal e Páscoa estão unidos na pedra. E os animais? Foi o texto do Pseudo-Mateus que narrou que no terceiro dia do nascimento, Maria entrou no estábulo e o boi e o jumento o adoraram. A Igreja manteve esses animais no presépio por quase 2 milênios, não por enfeite, mas para lembrar a profecia de Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olhe que profundo. Os animais, seres irracionais, reconheceram Deus, mas os homens, os reis, os poderosos e até nós, muitas vezes cheios de orgulho, o ignoram. O burrinho do seu presépio é um elemento silencioso de adoração. E é nesses mesmos textos antigos, guardados como tesouros, que encontramos a resposta para o mistério que iniciamos este vídeo. A mulher da mão seca. O relato histórico conta que José, na urgência do parto, saiu procurando ajuda e conseguiu trazer 2 parteiras da região. Uma se chamava Zelomi e a outra Salomé. Ao chegarem à entrada da gruta, uma luz fortíssima ofuscou a visão delas. Quando a luz diminuiu, o parto já havia acontecido de forma milagrosa. A Virgem Maria deu à luz sem dor e sem romper sua integridade virginal, preservada por Deus, como a luz atravessa o cristal. Zelomi, a primeira parteira, entra, vê a cena e crê imediatamente. Ela sai e diz a Salomé: uma virgem deu à luz, coisa que a natureza não permite. Mas Salomé representa o espírito cético do mundo. Ela representa a ciência sem fé. Ela olha para Zelomi e diz com dureza: pela vida do Senhor meu Deus, se eu não tocar e verificar com meus próprios dedos, não acreditarei. Salomé entra na gruta. O clima fica pesado. Ela não entra para adorar, ela entra para investigar. Ela quer submeter o mistério de Deus à sua própria razão limitada. Salomé estende a mão com incredulidade para tocar na Virgem. E no momento em que ela tenta provar o mistério, o milagre terrível acontece. Sua mão começa a arder em chamas invisíveis. A carne resseca instantaneamente, ficando paralisada, morta, separada do braço pela dor. Ela cai de joelhos e grita:
Ai de mim, tentei o Deus vivo. A minha mão caiu como que queimada pelo fogo. Muitos podem pensar, nossa, que Deus cruel. Mas não. O castigo de Salomé foi um ato de misericórdia pedagógica. Foi para mostrar que não se toca no sagrado com arrogância. A nossa razão é pequena demais para medir a grandeza de Deus. Porém, ali mesmo, na gruta fria, a misericórdia se manifesta. Um anjo do Senhor aparece e instrui Salomé. Ele diz: Salomé, Deus ouviu tua oração. Não tenhas medo. Aproxime a mão do menino. Toque nele. Ele é a salvação e a alegria. Salomé se levanta, tremendo, chorando. Ela se aproxima da manjedoura, mas agora note a diferença. Ela não estende a mão como uma juíza que quer provas. Ela estende a mão como uma mendiga que precisa de cura. Ela pega Jesus nos braços, dizendo: Eu o adorarei, pois nasceu a salvação de Israel. No instante em que ela acolhe a Deus com fé, no instante em que ela abraça a humildade, sua mão é restaurada. A carne volta a ser sã. Ela foi curada não pela explicação, mas pela adoração. Meus irmãos, essa história não está na Bíblia, mas ela carrega a essência do Evangelho. Ela é um espelho para nós hoje. Muitas vezes nos aproximamos do Natal como Salomé. Queremos provas, queremos que Deus explique por que estamos sofrendo, por que aquela doença veio, por que estamos com problemas financeiros. Duvidamos do poder de Deus. Nossa fé fica seca, paralisada, incapaz de agir. Ficamos céticos diante do milagre. Mas o presépio nos convida a fazer o caminho inverso, o caminho de São Francisco, que não queria luxo, mas que queria sentir a humildade e a pobreza. O caminho do boi e do burro, que não precisaram de palavras, apenas reconheceram o Senhor e o aqueceram com sua respiração. E o caminho de Salomé, que foi curada quando parou de questionar com orgulho e começou a adorar com humildade. Que neste Natal, ao olhar para o seu presépio, você possa ver além da decoração, que você veja ali um hospital de almas, que você veja o convite de Deus para curar suas dúvidas, restaurar suas mãos cansadas e renovar sua esperança. O menino Jesus está esperando apenas o seu toque de fé. Se conhecer essa história profunda enriqueceu sua preparação para o Natal, eu peço de coração, deixe sua curtida e seu pedido de oração. Compartilhe essa história no grupo da família. Vamos espalhar o verdadeiro sentido do Natal. E inscreva-se no canal para continuarmos desbravando juntos a riqueza infinita da nossa igreja. Que o menino Jesus nasça de verdade na sua casa e cure todas as feridas. Um santo e feliz Natal para você e sua família.